Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação da semana, nesse dia aí que segunda-feira, né, que faz sol na parte da manhã e faz sol na parte da tarde e frio na parte da noite, né? E uma segunda bastante cheia, né? Bastante debate aí para ser feito. E continuando esses debates, vamos conversar aqui com o Luiz Alberto, né? Ele que é pré-candidato a vereador, né, de São José dos Campos pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, né? E vamos debater um pouco aqui com ele os problemas da cidade, né? Principalmente aí os problemas da educação, né? E para poder aí, né, fazer esse debate político que a gente quer fazer. Então, sem mais nem menos, tudo bem, Luiz? Para aqueles que ainda não conhecem você, por favor, faça aí sua apresentação. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Eu sou o professor Luiz, sou professor da rede pública municipal estadual, aqui em São José dos Campos. Atualmente estou afastado, né, das duas redes, né, pela questão eleitoral, como pré-candidato a vereador. Atuo também na área da cultura, na área das culturas populares. Sou um praticante da capoeira, então acabo tendo bastante envolvimento nessa questão. E sou coordenador também do Núcleo de Educação do Partido dos Trabalhadores aqui em São José dos Campos. Sou mestre em arte e também sou doutorando em educação nesse momento. Então, basicamente é isso, me apresentando. Acho que no decorrer da entrevista também posso ir falando um pouco mais, me colocando aí para me conhecerem melhor, tá bom? Maravilha. E Luiz, falar um pouco aí de educação, né? Qual que é a sua avaliação aí na atuação da prefeitura aí do Anderson Faria e também do Felício Ramute no ponto de vista da educação, né, municipal, né? Como que você vê a educação hoje em São José dos Campos, principalmente a municipal? Tá. Eu costumo dizer que a educação aqui em São José dos Campos, nós temos duas, é, duas facetas, né? Uma delas é aquela que é vendida para a população, que é mostrada nas redes sociais pela prefeitura, pela institucionalidade, né? Mostra uma educação que está conectada com questões tecnológicas e recebe prêmios, isso, aquilo. E também nós temos, por outro lado, outra faceta da educação, que é realmente a educação que acontece nas escolas, né, no dia a dia, onde se desenvolve a educação propriamente dita, a educação escolar, né, pensando que a educação é um processo bem mais amplo do que a escola, mas vou tratar aqui, falando de educação, a questão escolar. E nós temos vários problemas na educação, né? A educação, hoje, a começar pelo modelo de educação que é adotado, né? Que é um modelo de educação que ele tem um viés nas chamadas políticas neoliberais, que é um modelo de educação onde um dos principais direcionamentos é o empreendedorismo individual, e isso ele gera muitos problemas. Um deles é esse processo que a sociedade, o Estado, de uma maneira geral, acaba se eximindo dessa responsabilidade da formação enquanto cidadão, né? Porque hoje essa visão neoliberal da educação, ela coloca toda a carga de responsabilidade nas costas do indivíduo, né? No caso das crianças, dos jovens, dos adolescentes, com a seguinte premissa, né? Que é a premissa do empresário de si mesmo. A pessoa, todo o sucesso ou todo o fracasso, ela é colocado nas costas, no crédito do indivíduo. E a sociedade, o Estado, de uma maneira geral, acaba
fomentando esse tipo de política. E a gente tem hoje, na educação pública, uma grande participação e determinação das políticas públicas sendo realizadas pelos organismos privados, né? São as organizações privadas que tem dentro da educação. E aqui em São José, também esses organismos, essas organizações privadas, elas atuam muito dentro da educação, a partir, né, de concessões, a partir de projetos que direcionam a educação no município. Então a gente tem muitos problemas, que vou começar pelo primeiro deles, que é que eu vou ser bastante enfático em relação a isso, que quando a gente pensa numa educação de qualidade, não é possível pensar uma educação de qualidade se não houver um processo de valorização daqueles que estão à frente realmente da educação, que são os professores, são os profissionais da educação que estão na escola. E hoje a gente tem uma questão muito forte de precarização do trabalho docente nas redes públicas de uma maneira geral, tanto do estado de São Paulo e pensando também aqui na questão municipal. Os professores, eles são mal remunerados, as condições de trabalho são bastante precárias e há também um desprestígio social dos professores. Então isso é um grande problema que nós enfrentamos aqui no município. A educação no município, vira e mexe, ela apresentada aí, né, pela instituição da prefeitura, como uma educação que recebe prêmios e que ela é muito, muito bem cotada, mas a gente tem essa questão para se contrapor, como essa educação ela pode ser tão avaliada tão bem se os profissionais da educação eles não recebem a devida importância, a devida valorização. Né? Para você ter uma ideia, nesse ano a gente teve o bônus, a aplicação do bônus, o último bônus que nós tivemos, que é chamado também, que vem dentro desse pacote de meritocracia da educação, e que nós tivemos 92 professores que receberam esse bônus. Ou seja, nós temos uma rede que ela tem mais de 3.200 professores, e só 92% dos professores fizeram jus a receber esse bônus. Então, quer dizer, é uma educação que ela claramente ela atua desvalorizando os professores. Então, a minha visão de educação em São José, ela parte daí. Ela parte, em primeiro lugar, da questão da desvalorização dos professores. Nós temos aqui também no município 2 planos de carreira, um chamado plano antigo, que é um plano de carreira que ele foi criado em 96, se não me falha a memória, e temos o plano chamado Plano Novo, que ele foi instituído na rede municipal a partir de 2011. Então esse Plano Novo é um plano que ele realmente vem precarizar o trabalho dos professores na rede municipal. Então, há perdas de direitos, não há incentivo para a formação, não há incentivo profissional na questão de remuneração também. Então, a educação, se ela não valoriza os professores, ela não valoriza os profissionais da educação, é muito difícil de você começar a falar de uma educação de qualidade. Tá? E outras questões também a gente pode atrelar a esse pacote de problemas que existem na educação. Tá? Um deles é essa visão, esse discurso, né, essa narrativa de que a São José dos Campos é a cidade tecnológica e tudo isso, e isso é vendido, isso é mostrado como uma verdade incontestável. E quando a gente percebe, por exemplo, que São José dos Campos é uma cidade que, no seu território, na sua geografia, ela tem 60% de zona rural. Então você tem uma grande população e também da zona rural que faz parte da educação. Então você não tem assim essa educação tecnológica que tentam dizer,
né, tentam colocar isso como uma verdade, e muitos alunos, muitos adolescentes, muitos jovens não têm acesso a esse processo dessa educação tecnológica, porque a gente não tem acesso à internet. As escolas hoje da rede, elas estão sofrendo algumas reformas, mas, por exemplo, os computadores, os equipamentos que existem na escola ainda são bastante precários, são bastante obsoletos. Então a gente tem essa questão tecnológica que também precisaria ser debatida, precisaria ser abordada também, não só pensar a tecnologia sob um viés instrumentalista da forma que é pensada, porque também quando se fala em tecnologia, a gente precisaria problematizar qual é o conceito de tecnologia que nós estamos adotando, tá? Então a gente tem várias concepções de tecnologia, e a que é utilizada no município é uma visão instrumentalizante da tecnologia, ou seja, a educação que você fornece somente equipamentos e você cria estratégias, mas as pessoas, os alunos, eles não desenvolvem, né, os usuários da tecnologia não são chamados a participar do processo de elaboração de soluções para problemas de onde eles vivem, né? Problemas sociais, problemas que afetam a comunidade. Então é uma tecnologia que ela é uma tecnologia de consumo, né? Então a gente pensar a tecnologia também no município sob outra perspectiva, por exemplo, a tecnologia social, seria um caminho também, né? Certo. E o Luiz, você falou aí, né, de várias questões, né, da educação municipal, e a nossa Câmara dos Vereadores parece dar uma resposta bem medíocre, né, para a educação municipal, que é a escola cívico-militar. O que você, enquanto professor, pensa sobre esse projeto? Essa questão das escolas cívico-militares, ela foi criada durante o governo Bolsonaro, e durante o governo Lula ele rejeitou esse modelo de escola, esse modelo de educação escolar, e entregou para os estados que pudessem, que quisessem continuar com esse modelo, eles teriam essa autonomia. E alguns estados, eles acabaram adotando esse modelo, né? Então, inclusive aqui o estado de São Paulo foi votado na Assembleia Legislativa, e aqui em São José dos Campos, anterior, inclusive, à votação na LESP, em São Paulo, foi aprovado aqui pela Câmara a instalação, autorizando a instalação de escolas cívicos militares aqui no município. Recentemente, a União, a AGU, ela emitiu um parecer de inconstitucionalidade desse modelo de escola, porque ele confronta a LDB, a Lei das Diretrizes e Bases, a 93/94/96, e isso ainda está num processo. A gente foi sancionado aqui em São José dos Campos, mas eu acredito que é um modelo de educação, principalmente a começar por um modelo saudosista de educação da ditadura militar. Então essas pessoas saudosistas, ultraconservadoras, têm saudades da ditadura militar, acabam apoiando esse projeto porque eles têm uma concepção de educação baseada na obediência, na disciplina e na obediência. Quando hoje a educação contemporânea, ela requer pessoas com pensamento crítico, com desenvolvimento de uma compreensão mais alargada do mundo, das questões políticas, das questões sociais. Então, esse modelo de educação, que ele tem a disciplina como a sua primeira atribuição, que é um modelo de educação
que é de controlar os corpos e as mentes dos estudantes, no caso. Então, é um modelo de educação que ele não contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, que é tão necessário ao desenvolvimento do pensamento científico. Então, quando a gente tem esse modelo, retorna esse modelo de educação cívico-militar, é justamente sob uma perspectiva ideológica. Então, a gente tem vários embates na sociedade quando trata dessa questão de educação, justamente por essas questões ideológicas, porque normalmente os setores progressistas ou de esquerda são acusados por esse mesmo segmento ideológico como acusados de doutrinação, quando na verdade quem pratica essa doutrinação são essa parcela ultraconservadora, da extrema-direita, principalmente hoje, que traz esse discurso para a escola. E, recentemente, nós tivemos aí também a questão do escola sem partido, né? Então, vem para a escola essas ideologias de escola, de modelos de escola, que são amparados numa perspectiva ultraconservadora, ultra-retrógrada da educação. Então, é um processo que ele não contribui para o desenvolvimento da educação brasileira. E esse projeto, ele precisaria ser realmente colocado como inconstitucional, porque fere as leis das diretrizes e bases da educação nacional. Certo. E, Luiz, o sindicato aí o Sindserv, né, da qual aí você também, né, acho que está licenciado também, né, tá fazendo alguma coisa para impedir essa votação, né, sobre a escola cívico-militar? O que está sendo feito? Só esclarecendo, eu estou afastado da rede pública municipal e estadual. No sindicato, eu atuo como um filiado, né? Eu sou um servidor filiado ao sindicato, eu não sou diretor do sindicato. Então, eu atuo lá como um filiado, que eu acredito assim que todos nós servidores deveríamos atuar mais próximo ao sindicato, porque realmente o sindicato ele é o nosso representante legal. O sindicato é um espaço democrático onde se discute políticas públicas e ações realmente que favoreçam os trabalhadores, os servidores, né? No caso aqui estou dizendo do sindicato que nos representa, tá bom? Em relação ao que o sindicato fez, em relação a essa votação, o que eu estou dizendo aqui como filiado do sindicato e não como representante do sindicato, né? Estou dizendo a partir da minha ação junto às mobilizações que foram chamadas pelo sindicato na Câmara Municipal, onde foram apresentadas um protesto, apresentadas várias moções também de repúdio a esse modelo de escola, né, antidemocrática, e o sindicato sempre atuou, pelo que eu acompanho, junto ao sindicato, sempre atuou, né, defendendo uma educação democrática, uma educação participativa, diferente do que a gente tem hoje, né, como um projeto aprovado aí que autoriza essa educação cívico-militar no município. Destacando aqui que a Câmara Municipal aprovou esse projeto, né, autorizou a implantação da escola cívico-militar no município por grande parte dos vereadores. No entanto, a gente tem uma parcela de vereadores na Câmara Municipal que se situaram, né, se posicionaram contra esse modelo, né, são os chamados vereadores e vereadoras da oposição. Então, há um grupo de vereadores ali, vereadoras, que trabalham nessa perspectiva da democracia, da escola democrática, da escola participativa. Então, o sindicato, ele sempre está presente ali na Câmara, mostrando as suas reivindicações, fazendo as suas reivindicações, e
em conjunto também com os vereadores, com a base de vereadores da oposição. Certo. E, Luiz, né, continuando aqui a nossa entrevista, você também é servidor público, né, municipal, faz parte aí, né, de tudo. E o servidor, ultimamente, né, com a gestão do Anderson Faria, está sendo bastante atacado com propostas absurdas, né? Como que você vê essas propostas do Anderson Faria? Vocês lutaram aí pela questão do gatilho salarial, né? Desde, né, das lutas pelo gatilho, até mesmo, né, em relação à reforma da Previdência, né, que os servidores aí sofreram. Olha, essa questão dos servidores públicos, eu gostaria só de fazer um destaque que ela, aqui no município, isso é muito forte, né, em São José dos Campos, isso é muito forte, esse ataque aos servidores públicos, mas eu gostaria de destacar também que esse não é um processo que é somente de São José dos Campos. Há, sim, dentro do que eu disse, dessa questão do Estado brasileiro, ou, né, da questão política, adotar uma orientação das políticas neoliberais, há uma, há uma orientação de redução do Estado, ou seja, o Estado mínimo, né? Essa proposta de Estado mínimo. Só que quando a gente fala em Estado mínimo, a gente fala em Estado mínimo para os trabalhadores, para as pessoas que usufruem dos serviços públicos, para as pessoas que prestam serviços públicos, mas o Estado, ele não é mínimo para a classe empresarial, para a classe dominante, quando esse mesmo Estado, ele injeta... Ô, Luiz, só peço um minutinho que chegou com uma encomenda aqui, só tá eu em casa, e continua falando que já já eu subo aqui, tá bom? Tá certo, tá bom, Guilherme. Então, continue. Vou continuar aqui falando em relação a essa questão do Estado. O Estado mínimo somente para os trabalhadores, porque o Estado, ele é máximo, ele continua sendo um Estado máximo quando ele beneficia os banqueiros, quando injeta verba pública para cobrir dívidas do setor privado, quando o próprio Estado perdoa dívidas do setor empresarial privado. Então, o Estado, ele continua máximo para uma determinada camada da população, e que é a camada dominante da população. Mas ele vai sendo esse Estado reduzido, esse Estado mínimo, para os trabalhadores. E esse ataque aos servidores, ele está diretamente relacionado a essa perspectiva de Estado mínimo, que quem eles querem atribuir a essa conta a maximização dos lucros, dos recursos, eles querem atribuir essa conta nas costas, na responsabilidade dos servidores públicos. Então a gente percebe que há um ataque, disseminado um discurso de ataque aos servidores públicos, porque os servidores públicos, eles, nessa perspectiva, onerariam o Estado. Então, isso é replicado, acaba sendo replicado, e o Estado acaba tomando essa ação, né, de reduzir os serviços públicos. E quando você reduz os serviços públicos, reduz os trabalhadores, os servidores, a prestação de serviço público, o Estado se exime da sua função social, ele passa a incorporar essa política de privatização. Então, essa política de privatização nada mais é do que onerar duas vezes os trabalhadores. Por quê? Todos os trabalhadores pagam impostos, recolhem uma alta carga de impostos, haja visto que o Brasil tem uma das maiores cargas de impostos do mundo, e
o Estado ele reduz o seu papel e entrega a iniciativa privada. E a população tem que pagar de novo para utilizar os bens públicos, equipamentos públicos. Então, esse ataque aos servidores que nós temos aqui no município, essa desvalorização dos servidores, está diretamente relacionado a essa perspectiva de Estado mínimo, essa perspectiva neoliberal que é tornar a população cada vez mais dependente de setores privados. E qual que é o objetivo dos setores privados? No setor privado, o objetivo é claramente obter lucros, né? Então a gente percebe aí várias ações que são feitas no sentido de desvalorizar os servidores públicos, como o não pagamento do gatilho salarial. O que é o gatilho salarial? Aqui, né, na realidade aqui do município de São José dos Campos, é quando a inflação ela atinge 5%, o prefeito deve enviar à Câmara Municipal um projeto para que seja reposto ou repostas as percas salariais dos funcionários, dos servidores públicos, né? Então, os servidores públicos acabam tendo esse mecanismo do gatilho uma forma das suas perdas salariais serem minimizadas. Então, quando atingem 5%, é reposto o que foi defasado nesse período. E o atual prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, até o momento, ele não pagou, ele não fez essa compensação, né, das perdas salariais dos servidores públicos. Então, a luta hoje, até agora esse mês de julho, está realmente em tentar repor essas perdas salariais que impactam a vida de todo servidor. Porque você tem uma perda salarial de 5% no seu salário, contando que, desde a pandemia, nós também fomos prejudicados porque colocaram também na conta dos servidores uma defasagem salarial incrível, né? Os servidores, nós deixamos de ter alguns dos nossos direitos reconhecidos, né? Como evolução funcional, né? A própria reposição do gatilho salarial também. Então, esse ataque aos servidores, ele passa por diversas maneiras, né? Tivemos recentemente também a prefeitura municipal, ela fazendo um discurso, né, em relação ao Instituto da Previdência do Servidor Municipal, que a prefeitura ela deixou de repassar, né, a verba patronal para o Instituto, porque aqui os servidores públicos de São José dos Campos possuem um regime de previdência própria, onde os servidores, todos os meses, têm um determinado valor descontado da sua folha de pagamento. E, por outro lado, a prefeitura, ela deveria contribuir com a sua parte também. Só que o que acontece é que a prefeitura não repassou durante anos, não vem repassando esse valor para o Instituto, e agora eles fizeram, inclusive, uma votação na Câmara, onde parcelaram essa dívida em 20 anos. Né? Pagar essa dívida em 20 anos. Então, é um sucateamento também do Instituto da Previdência, do servidor, que trabalha a vida toda contribuindo, e quando ele aposenta, você tem aí um Instituto da Previdência que está sucateado. Então, esse ataque aos servidores públicos, que acontece aqui no município, desde a reforma da Previdência, né, a gente teve um exemplo bastante claro aqui, né, que o município aprovou uma dos piores modelos de previdência, né, no Brasil. Eu acho que depois a gente posso falar até melhor um pouco sobre isso, que é a questão
previdenciária, dos servidores públicos, principalmente dos aposentados. E então, assim, pensando nesse ataque aos servidores públicos, nós temos isso, nós temos uma realidade municipal que está conectada com uma realidade nacional e, quiçá, uma realidade internacional, né? Porque essa ideologia, essas políticas públicas neoliberais, hoje é o que determinam realmente os rumos, né, da economia de um país, enfim. Quero aqui agradecer ao Luiz, né, por ter segurado aqui a barra, né, porque eu tô aqui sozinho em casa e chegou encomenda, né, inclusive encomenda grande, né, então tive que me ausentar, mas eu tô aqui de volta e vamos dar continuidade aqui no trabalho, né. E, Luiz, o seguinte, agora saindo um pouco dessa questão do servidor e falar de alguns outros problemas da cidade, né? E acho que uma das coisas que a esquerda como um todo tem que debater aqui em São José, nessas eleições, mas para além delas, é a questão do banhado, né? Como que você enxerga essa luta dos moradores do banhado? Bom, essa questão da luta fundiária, né, no banhado, São José, ele tem aqui tem um histórico, né, chamado de gentrificação, né, ou seja, tirar as pessoas, os trabalhadores da região central e colocar essas pessoas em bairros periféricos, mais afastados da região central, e essa região central acaba sendo foco de especulação imobiliária. Então, aqui em São José tivemos alguns casos aqui, né, que é o Morro do Regaço, que se falava Morro do Regaço, né, ali na vila, antes de chegar na Vila Tatetuba, outras comunidades também que foram retiradas. Enfim, tem esse processo de exclusão, né, de invisibilização da população trabalhadora, da população mais pobre, para que não ocupem esses espaços centrais da cidade, porque esses espaços centrais da cidade, eles são considerados espaços rentáveis e passíveis de especulação imobiliária, né? Então, o banhado, ele está dentro desse escopo também, né, de especulação imobiliária, porque é uma área central, enfim. E se você perceber, por exemplo, quando a gente fala a população do banhado, e ali você tem outros loteamentos ali considerados de classe média alta, que estão dentro daquela área, daquela mesma área que eles consideram a área de proteção ambiental. Então, mas a ação de retirada, ela incide somente sobre os moradores do banhado, né? Então, hoje, esse processo faz parte de um processo da sociedade joseense, da sociedade brasileira, de exclusão, né? Então, a gente percebe que o pano de fundo dessa ação da prefeitura, ela é um processo claramente claramente voltado para a especulação imobiliária, tá? Então, o que fazer diante desse processo, né? Esse processo, ele pode ser barrado de diversas maneiras, mas a principal delas é a resistência, né, da população que ocorreu, né, no final desse ano, que já a comunidade do banhado já vem lutando há muito tempo contra isso, mas que se acirrou, né, no Natal, inclusive, do ano passado, quando tiveram ordem, né, teve a ordem de despejo para, né, que as famílias deixassem o espaço ali da região, mas que diante da mobilização dos movimentos sociais, dos movimentos populares e toda a sociedade, grande parte da sociedade se manifestou contrária a isso, inclusive tendo aí uma questão judiciária que foi colocada,
então conseguiram barrar esse ataque à população trabalhadora, à população mais pobre, à população do Banhado, que ali é uma população que tem a sua própria cultura, que desenvolve há muito tempo ali no Banhado uma relação muito sustentável com o meio ambiente também. Então, a questão do Banhado é uma questão que não é só do Banhado, na verdade, né? É uma questão de pensar uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade onde os cidadãos, as pessoas tenham direito aos espaços da cidade e não sejam somente removidos ou colocados em lugares distantes para simplesmente atender a um projeto de exclusão, um projeto que visa favorecer alguns setores da nossa sociedade, especificamente o setor imobiliário. Então, a luta do Banhado é uma luta de toda a sociedade de São José dos Campos, e o Banhado resiste. E além do Banhado, tem outros bairros que estão em situação irregular, né? Que precisam ser ouvidos. E digo aí vários bairros aí da Zona Leste e tudo mais. Como que você vê essa situação desses bairros irregulares que, né, aqui no Mesa de Debate chega a denúncia e os bairros estão literalmente aí esquecidos, né, pelo poder público? Os bairros irregulares é fruto dessa política, né? A política de exclusão mesmo, porque o Estado, o município, ele tem condições de regularizar esses bairros, inclusive definir áreas, né, áreas próprias para a construção desses bairros também, não colocando em risco a vida das pessoas, mas a realidade é que as pessoas não têm acesso. A gente tem uma sociedade onde a propriedade, a terra, ela é um bem não de uso, né, mas de troca. Então você tem aí uma questão de valores muito altos para a pessoa adquirir um terreno, a casa própria, e as pessoas, elas precisam, né? Tá na Constituição isso, que as pessoas têm direito à moradia, né? E as pessoas, elas precisam de alguma maneira atenderem a essa necessidade. E o que acontece? Acontece realmente que passa a se formar esses bairros, né, que são considerados bairros irregulares. Irregulares na perspectiva do Estado, né? Porque ali as pessoas, elas não são pessoas irregulares, são pessoas trabalhadoras, né? O que precisa, sim, o grande problema não são as pessoas, não são os bairros irregulares. O grande problema são as políticas públicas que são implementadas ou não são implementadas para atender a população, para atender os cidadãos que têm direito na Constituição sobre o direito à moradia, né? Então, o que precisaria ser realmente feito, precisaria realmente ser implementado, são políticas públicas. E como passam essas políticas públicas? Uma das funções dos vereadores na Câmara Municipal são criar e aprovar leis que atendam, que garantam essa qualidade de vida dos moradores, dos cidadãos, no caso. Então, e fiscalizar também para que sejam implementadas as leis e que possa ser atendido, as pessoas possam ser atendidas. Então, a gente tem esse problema hoje na cidade de São José dos Campos, como eu disse, né? É uma cidade que ela tem 60% de área considerada área rural. Então você tem, assim, é uma cidade que tem muito território, né? Então o que precisaria ter é um planejamento realmente de moradia no município. E a gente tem aí hoje, por parte do governo federal, um esforço muito grande e implementando essas políticas públicas em benefício da população, inclusive que os municípios acabam
sendo beneficiados por isso, né, por essa política federal, que é também a função do governo federal ajudar a implementar essas políticas de moradia. E aqui em São José nós temos casos assim, né? Certo. Ô Luiz, você falou que é um cara que é envolvido bastante com arte também, né, com a capoeira, né, arte como um todo, né, de modo geral. E São José, o que eu percebo que aqui em São José, cada vez mais isso está sendo, né, sucateado, está sendo aí excluído aí no plano da prefeitura, né, a questão artística. Como que você vê as políticas públicas da prefeitura de São José em torno da arte? Bom, a gente tem um setor a cultura no Brasil, né? A gente teve recentemente aí no governo federal anterior que a cultura ela foi considerada, né, praticamente uma inimiga, né? Então, nós tivemos aí a extinção do Ministério da Cultura, né? Isso foi um desserviço. E durante a pandemia, grande parte dos profissionais da cultura, dos setores que atuam na cultura, ficaram prejudicados. E tiveram que ser lançadas políticas, né? Pensadas políticas pela oposição, inclusive, para ajudar os profissionais da cultura. E aqui em São José aconteceu isso também, teve o reflexo disso, né? Então, a cultura em São José, ela precisa também de investimentos, né? Hoje a gente tem aqui no setor cultural, temos algumas leis, né, de incentivo, a lei Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc, que inclusive o orçamento para para esse ano, se não me engano, é de 4 milhões de reais, e a gente precisa ampliar, essa perspectiva da cultura, tanto de quem trabalha com a cultura, como quem usufrui desses bens culturais. Lembrando que cultura é um conceito que é bastante complexo de lidar com isso também, porque pensar que os seres humanos, eles são produtores de cultura, eles são, quando estão organizados, 2 ou 3 pessoas estão juntos, você cria cultura, né? Então, pensar a cultura, que a cultura, ela permeia toda a sociedade. Agora, a gente precisa de políticas culturais para a cidade, que elas sejam bastante definidas, né? E que, principalmente, a população, ela possa direcionar e tomar parte nas políticas de investimento cultural na cidade. Então, a cultura hoje, ela tem, aqui no São José dos Campos, ela tem a Fundação Cultural como uma instituição que centraliza a questão cultural no município e vai atendendo aos bairros, atendendo aos profissionais da cultura também, mas a gente precisa de mais participação nas tomadas de decisões dentro da Fundação Cultural, por exemplo, né? Então, esse é um dos pontos aqui que eu gostaria de destacar. E outra questão também é que essa mesma, a Fundação Cultural, também ela está há muito tempo sem concurso público. Então as pessoas vão aposentando e vai tendo falta de funcionários também. Então, outra questão aqui da questão cultural é ter concursos públicos para a área cultural. Isso é muito importante, porque São José dos Campos é uma cidade que culturalmente ela é muito rica, né? Então você tem aqui várias expressões culturais aqui que precisam ser, né, melhor amparadas, digamos assim, né? Porque a cultura ela subsiste, ela vive, mas
com o incentivo público, você tem condições de alcançar muito mais pessoas, alcançar muito mais público e fazer realmente um desenvolvimento cultural na cidade que atenda a toda a população. Então, essa questão do concurso público na Fundação Cultural é uma parte muito importante. Outra questão é a questão das culturas populares, né? A questão dessas culturas populares, o jongo, a capoeira, o Moçambique, que a gente precisaria olhar mais também para essas manifestações e ter condições de dar maiores subsídios para os mestres da cultura popular, para as mestras da cultura popular, tá? Porque eles, os mestres e as mestras, eles são realmente aquelas pessoas que fazem a cultura acontecer, né? Eles e elas que fazem, que têm realmente esse papel nas suas comunidades de manterem, né, uma série de conhecimentos, uma série de saberes que são transmitidos de geração para geração, mas que nem sempre você tem uma política pública que atenda a esses fazedores de cultura, né? Essas pessoas que trabalham com cultura, que vivem a cultura no seu dia a dia, tá? E tem um papel muito importante. Então, assim, acredito que isso talvez seja algumas demandas da cultura hoje aqui em São José dos Campos, né? Certo. E voltando para a questão de educação, né? Recentemente eu entrevistei, né, o Williams, que é o pai, né, de um jovem autista, que inclusive esteve aí na última manifestação, né, dos servidores, né, que eu participei. E ele falou aí do problema da educação inclusiva em São José dos Campos, né? Toda a dificuldade da educação inclusiva. Você, enquanto professor, né? Como implementar políticas de educação inclusiva, né? O que falta, né, para isso? Bom, a educação inclusiva, ela é uma conquista da Constituição Federal de 1988. E depois, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela vai colocar isso de maneira mais enfática. E a gente vai tendo várias leis, né, que são criadas para atender essa questão da inclusão, a questão da inclusão na escola. E pensar a inclusão é pensar um processo bem amplo também, porque a inclusão, ela não diz respeito só à escola. A inclusão, ela diz respeito à sociedade, a criar uma sociedade inclusiva, que possa incluir. Ela não é papel só da escola, a ideia da escola também, né? E quando se fala em inclusão, a gente tem uma série de inclusões que precisam ser feitas. Por quê? Falando aqui especificamente no caso da educação, e fazendo também esse paralelo com a sociedade, a gente tem a construção, o país, né, enquanto nação, a construção de um país que ele é um país que ele exclui, né? Ele exclui a população negra, por exemplo, né? A população negra que foi excluída do processo, né, social brasileiro, da construção social brasileira, a partir da República, né, no final do século XIX, onde os negros foram, né, libertos, né, aí muito entre aspas, que os negros vinham de uma luta, a população negra vinha de uma luta pela libertação, e você tem aí uma série de pessoas, né, de pessoas que são colocadas na marginalidade. Então, quer dizer, uma sociedade que ela já exclui daí. Então, você tem processos de políticas afirmativas no Brasil que passa, por exemplo, a lei de cotas, que ela acaba sendo atacada e mal interpretada como sendo uma lei que beneficia a população negra,
né, que é privilégios, quando, na verdade, você tem um processo histórico de exclusão, realmente, de invisibilização, né, e de negação do outro, dos corpos negros. Assim, você também tem um processo de exclusão na sociedade brasileira das mulheres, das decisões políticas, né? Você tem um processo de exclusão também, que é um processo de exclusão das pessoas com deficiência. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente pensar na questão de inclusão, pensar também, né, em relação à questão de gênero, hoje que a gente enfrenta um grande problema em relação a essa sociedade excludente que nega e, inclusive, afeta fisicamente, inclusive, a população LGBTQIA+. Então, a gente tem, assim, uma série de questões na sociedade brasileira que a gente trata na escola, mas faz parte da sociedade. Mas a escola, ela acaba sendo um dos lugares para onde encaminham essas políticas públicas também. Porque a escola, ela é parte da sociedade. Ela não é um mundo à parte da sociedade. E muitas vezes a escola é cobrada como se fosse um mundo à parte da sociedade, porque todo esse processo de exclusão que existe na sociedade, existe na escola também, ele acaba se encaminhando para a escola, questões, né, raciais, questões de gênero, tá? Então, pensar na educação inclusiva é pensar nesse amplo espectro aí da inclusão. E na escola a gente tem também um atendimento especializado que é chamado de educação especial, que atende aí são, né, crianças, adolescentes que têm determinadas necessidades especiais. E pensar que essa deficiência, muitas vezes, ela é agravada pela questão do próprio ambiente da escola, então a gente tem que repensar a escola, né? Repensar a escola. E algumas dessas deficiências, elas não são vistas, né? Que é a questão, por exemplo, das pessoas autistas, que são diagnosticadas dentro do espectro autista. Então, é um tipo de deficiência que ela não é visível. E a escola tem muita dificuldade de lidar com isso quando você não tem uma preparação, porque a escola no Brasil, ela sempre foi uma escola excludente, uma escola classificatória, uma escola meritocrática, e a gente tem hoje esse modelo meritocrático ainda da escola, como já falei logo no início, que ela reforça, né, esse individualismo na escola. Então, pensar uma escola inclusiva é pensar também como lidar com essas questões que fazem parte da sociedade. Não é papel só da escola, tá? A escola tem sim o seu papel muito importante e deve ser cobrado também, né, no caso das escolas, principalmente de quem é responsável pelas políticas públicas das escolas, mas a gente tem que pensar essa educação, a inclusão como um campo que precisa ser debatido, né, por todos, por toda a comunidade, por toda a população, né, e muitas vezes a gente tem essa questão da escola colocada também assim, de uma maneira que a escola acaba... É como se a escola devesse ter prontas respostas para todas as situações. Não, a escola precisa ser construída uma escola inclusiva, né? Uma escola que respeite as diferenças, que é isso que é inclusão. Inclusão é o respeito às diferenças. E quando a gente tem uma escola que ela padroniza, né, uma escola que ela classifica e ela cria uma determinada forma de padronização, a gente vai ter vão ter vários problemas em relação à inclusão, porque a escola, ela foi criada de uma maneira excludente, né? Ela foi criada de uma maneira excludente. Então, quando a gente
pensar em políticas inclusivas é pensar em respeitar as diferenças, né? E a gente tem dificuldade isso na escola hoje, porque quando você hoje você tem uma grande limitação de falar de questões, por exemplo, na escola, questões relacionadas à questão sexual, à questão de gênero, né? A questão dos autistas também, que você não precisaria de um corpo de profissionais especializados, com formação, né, para atender principalmente esses transtornos que não são visíveis. Então, assim, a gente precisaria avançar muito, precisaria de repensar a escola, né? Repensar a escola junto com a comunidade, junto com as lideranças da escola, com os professores, com as políticas públicas também, e não pensar que a gente vai ter um modelo, né, pronto que vai ser implantado na escola e que vai resolver todos os problemas. Acho que a inclusão é isso, a inclusão é uma questão que pertence a toda a sociedade, é uma questão de toda a sociedade, né? Toda a sociedade deve se mobilizar. Maravilha, então. Então, Luiz, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a sua participação. Gostei, né, demais aqui do nosso papo, né? Pedir desculpa, né, pela encomenda que chegou, né, aqui de casa. Eu tive que, né, estava afastadinho aqui da live, mas ocorreu tudo bem, foi muito boa a conversa e eu passo a palavra aí para você fazer as suas considerações finais. Obrigado, viu, Guilherme? Obrigado pelo espaço. Mesa de debates aqui, sempre eu me sinto muito à vontade, porque é um espaço democrático, onde houve várias pessoas, vários pontos de vista sobre várias questões, e é isso que a gente precisa, né? De veículos de comunicação que abram esses espaços, que permitam pensamentos que a gente não tem acesso à grande mídia, e tudo isso para que a gente possa se expressar realmente aqui e fazer esse diálogo, essa discussão com a população, e, enfim, colocar questões aí que dizem respeito ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, que nos afeta também de alguma maneira. E para encerrar aqui, eu gostaria só eu falei até que ia comentar em relação à questão dos funcionários públicos aposentados, né, que hoje a gente tem uma grande luta aí acontecendo também pelos funcionários, a questão dos servidores públicos, que é pela valorização, pelo fim do confisco, né, dos 14% da aposentadoria, né, e essa também é uma luta que a população ela precisa tomar ciência disso, porque o serviço público é muito importante, é quem atende a população, e diga-se de passagem, por exemplo, imaginar uma sociedade como o Brasil sem o SUS, por exemplo, durante o processo da pandemia, né, foi caótico, né, devido à falta de posicionamento político adequado, mas seria muito pior se nós não tivéssemos uma instituição como o SUS, por exemplo. E aqui no município, os aposentados estão lutando pelo fim do confisco dos 14%, agora está no STF, ela está sendo votado, né? Agora está pausado, mas sim, dos ministros pediu vista. Mas é isso, é dizer que nós estamos na luta e as nossas lutas são amplas, né? Nós temos aí uma amplitude de lutas sociais que precisam ser tomadas por todos nós na sociedade, para que possamos construir uma sociedade mais justa e igualitária também. Tá? Então, agradecer aí a sua disponibilidade, pelo espaço, poder me expressar aqui também e dizer que eu estou à disposição, tá bom? Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Luiz, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que se inscreva, né, no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco.
acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias, programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e quem puder contribua com o nosso Pix 385-007-02800 CPF. Então é isso aí, pessoal. A programação de hoje ainda continua. Um forte abraço e fui.